Controle o centro e você pode controlar o jogo. Já ouvimos que é importante controlar o centro e desenvolver as peças para o centro. Mas o que isso quer dizer? As casas centrais do tabuleiro são E4, D4, D5 e E5. Um primeiro lance popular para as brancas é E4, dominando o centro e controlando as casas D5 e F5 no território das pretas. Além disso, esse lance abre o bispo de F1 e a dama de D1. Uma resposta boa para as pretas é fazer o lance E5, imitando seu oponente. Com esse lance, as pretas dificultam que as brancas dominem o centro com outro peão, pois caso as brancas façam o lance D4, as pretas devem quebrar o centro das brancas agora com E captura D4. E o sonho das brancas de dominar o centro com dois peões termina, e as pretas têm um ótimo jogo. O centro é realmente tão importante? O que acontece se as pretas ignoram essa regra e preferem jogar com o peão da torre, A6? Lances bons feitos com peões são aqueles que dominam o centro. Esse lance não controla nenhuma casa central e apenas abre a torre para a casa de A7, que não melhora em nada a posição das pretas. Já que as pretas não querem controlar o centro, não se intimide, você deve jogar o lance D4 e controlar ainda mais o centro. Repare que as brancas dominam muitas casas importantes, C5, D5, E5 e F5, dificultando o desenvolvimento das pretas. Se as pretas continuam fazendo lances insignificantes como H6, elas continuam sem nenhum controle central e sem desenvolvimento. Os cavalos podem se mexer, algo que eles já podiam desde o começo, e as torres pretas podem se mexer, apenas uma casa. Por outro lado, as peças brancas têm muita mobilidade. Vemos a dama e os dois bispos com muitas linhas abertas. Os cavalos brancos também estão prontos para entrar no jogo, por exemplo, com o cavalo F3. E se as pretas acordarem agora e tentarem desenvolver com o cavalo C6? Não é tão simples assim. As peças precisam de peões no centro para sua estabilidade. As pretas não têm um peão em D5, então as brancas devem jogar D5, ganhando mais espaço e atacando o cavalo preto. Agora é necessário voltar o cavalo para trás, mas vamos dizer que as pretas errem mais uma vez e façam o lance cavalo A5. As peças não devem ficar no canto do tabuleiro, e principalmente o cavalo, pois de lá ele domina apenas 4 casas. Vamos comparar com o cavalo de F3, que controla um total de 8 casas, o dobro do cavalo preto. Mais importante, o cavalo das pretas não tem nenhuma casa segura. Então as brancas têm um lance forte B4, atacando o cavalo de A5, e o cavalo não tem escapatória, pois no caso de cavalo C4, as brancas capturam o cavalo, desenvolvendo uma peça com bispo captura C4. As pretas estão com muitos problemas, mas devem jogar o lance D6 para controlar um pouco mais o centro. Mas elas fazem outro erro com o cavalo F6. Os cavalos ficam bem no centro, mas nesse caso as pretas não têm peões em jogo. Então as brancas podem continuar ganhando espaço e atacando, com o lance E5. Mais uma vez, as pretas devem voltar o cavalo. Mas outro erro acontece com o lance cavalo G4. Repare que o cavalo preto não tem mais volta, pois a casa de H6 está ocupada pelo próprio peão. As brancas, então, podem fazer o lance H3, atacando o cavalo. No caso de cavalo captura E5, as brancas jogam cavalo captura E5 e ganham um cavalo. E se cavalo por F2, ganhando um peão pelo cavalo, as brancas não devem ter medo e jogam rei por F2, simplesmente ficando com 2 peças a mais. Por causa do jogo irresponsável das pretas, as brancas conseguiram muita vantagem e estão em uma situação ganha. É hora de praticar agora o controle do centro nos desafios a seguir.